Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, senhores e senhoras aqui presentes. Boa noite também às pessoas que nos acompanham pela rede social, pela internet. Vamos dar abertura à audiência pública a respeito do projeto de lei do Legislativo da autoria do Edmar Lima, do vereador Edmar Lima, número 004/2016, que dispõe sobre a proibição da concessão do alvará e de outra ou licença de exploração de gases ou óleo não convencionais pelo método de fratura hidráulica, fracking, realizada no dia 28 de novembro de 2016 na sala de sessões da Câmara Municipal. Foi convidado para falar sobre o assunto, a professora senhora Isabel Cristina Marçom, da cidade de Cornélio Procópio, e também seu acompanhante, o Wellington John Rodrigues. Obrigado aí pela presença, em nome da Câmara Municipal. Eu quero, então, passar a palavra para o autor do projeto, Edmar Lima, para dar sequência à audiência pública. Boa noite a todos. Agradecer a presença de vocês aí, que se preocupam com esse problema que está em torno da nossa região, esse é um fracking. Eu não vou me alongar, foi um projeto que eu pus em contato com a professora Isabel. Eu achei interessante para o nosso município fazer isso, proteger o nosso município, que é uma região essencialmente agrícola. Então, para não me alongar, vou passar a palavra à professora Isabel, convidá-la a explanar para a gente sobre o assunto. Você vai querer sentar, vai ficar em pé? Acho que o vereador Edmar pode passar para mim, eu fico aqui, que aí eu espero que eu vejo todo mundo. Fica mais fácil. Oi. Tá bom, tá vindo. Acho que vai ter que baixar ele um pouquinho. Agora ele desligou. Dá para ver, né? Bem, boa noite a todos e todas. Presidente da Câmara, vereador Edmar, que nos convida para essa audiência pública. Agradecer aqui a hospitalidade desta Câmara de Rancho Alegre, as pessoas todas aqui presentes. Então, acho que antes, assim, dar o contexto. Eu e o professor Wellington Joslin, nós somos voluntários da ONG Não Fracking Brasil. Tomamos contato com a questão do fracking em fevereiro deste ano, na região de Cornélio Procópio, e preocupados com isso, fizemos contatos aí pelo mundo com pessoas dos Estados Unidos, da Alemanha, da Noruega, para entender o que estava vindo para o Brasil. E descobrimos que era preocupante. Aí, no momento seguinte, ambientalistas do próprio Brasil disseram para a gente quem que estava tratando disso, que teria uma ONG especializada para isso. E nós somos voluntários, então trabalhamos gratuitamente, viemos a todas as câmaras, assim, apenas com o compromisso de trabalhar esse projeto e colocar nas câmaras. E vocês são a 16ª cidade que nós estamos fazendo, 3 delas já com sancionamento, 4, na verdade, Sapopema, Nova Santa Bárbara, Cornélio Procópio e Sertaneja, projeto já sancionado. Nós viemos falar com Rancho Alegre porque é uma cidade agrícola e porque nós estamos bastante preocupados com a proximidade de Rancho Alegre à região de Londrina, que a região de Londrina nem todas as cidades fizeram ainda. Rolândia acho que já fez, Londrina está passando pela 2ª votação,
Então, nós estamos bastante preocupados porque, começando a história, eu estou aqui porque vocês devem ter observado que pela estrada passaram aqueles caminhões, né? Não sei se vocês observaram por aqui. Passou por toda a estrada de Sertaneja. Passou por essa daqui também? Ou só por lá? Só por lá. Só por lá. Em Cornélio Procópio passaram também toda a região de Ibaiti, estrada para Batiá, Bandeirantes, chegaram ali por Cambará em fevereiro, janeiro e foram vindo para cá. E cada momento a gente foi vendo os caminhões fazendo uma região e aquilo tudo são abalos sísmicos, pequenos terremotos imperceptíveis que eles fazem na região para descobrir onde que a rocha é mais frágil para poder fazer uma fissura de mais de 3.000 metros de profundidade. Então, eu vou contar o que acontece com a região se isso acaba se configurando. Pode passar? Essa é a região de Cornélio Procópio. Nós estamos trabalhando, a princípio, com o mapa da 18ª Regional de Saúde, que vai incluir a cidade de vocês, então Sertaneja, Rancho Alegre, logo ali do lado. Porque como nós tínhamos uma previsão de um leilão para outubro, que acabou não se configurando por conta de problemas do governo federal, nós corremos com isso e tratamos de trabalhar com o mapa da 18ª Regional de Saúde, prevendo que algum problema de saúde pudesse acontecer na região. Aí o seguinte. Bom, a primeira coisa que a gente diz quando a gente chega na cidade, e o tema é muito estranho ainda, o fracking, é que não estamos sozinhos. São mais de 5 milhões de brasileiros que em diversos cantos do país, desde o Rio Grande do Sul até o Ceará, toda essa parte da lateral do mapa que a gente fala, né, que vai fazer alguma fronteira com o mar, e alguns outros estados, como Mato Grosso, estão nessa luta. A coalizão, que é a Coesos, é a coalizão Não Fracking Brasil pelo Clima e Água e Vida, fundada em 2013 para informar, pesquisar e combater a técnica de fraturamento hidráulico, o fracking, no Brasil, é formada por dezenas de sindicatos patronais, rurais e de trabalhadores, academias científicas brasileiras e internacional, organizações de energias renováveis, ONGs, organizações sociais, parlamentares federais, estaduais, municipais, prefeitos, empresários, juristas, cidades de todas as classes sociais e econômicas do Brasil. Então, assim como vocês veem ali na foto, são 5 milhões de pessoas envolvidas. Cada cidade tem uma história, um perfil. Então, em algumas cidades, a gente procura determinadas instituições. Aqui, a gente procurou a Câmara de Vereadores, por ser uma região agrícola e por a gente entender que o legislativo deveria ser o primeiro a quem a gente deveria tratar. E que o legislativo fizesse os convites aos agricultores, como foi feito. Aí o seguinte. Aí a gente chega naquilo que eu acho que é a maior dúvida da população e pode ser a dúvida dos vereadores. O fracking consiste na perfuração profunda do solo para inserir uma tubulação por onde é injetada, sob altíssima pressão, entre 7 a 15 milhões de litros de água, areia e mais de 600, olha só, 600 produtos químicos tóxicos e cancerígenos para fraturar a rocha e liberar o gás de xisto, também chamado de shale gas. Ali vocês veem um desenho que tem a usina, desce um cabo, uma tubulação, a mais de 3.000 metros de profundidade. Então, vocês observam, primeira camada de solo, depois o lençol freático todinho, toda a água que Rancho Alegre bebe, olha só. Logo abaixo, alguns milhares de metros, essa tubulação vai enviesar, vai seguir em linha reta no solo, lá embaixo, e isso causa uma fratura, porque o gás está embutido ali naquela parte da rocha. Então, quando tira o gás, vai ficar um ferimento na rocha. E esse ferimento vai causar terremotos e tremores no município,
porque imagina um balão de festa de aniversário. Se você fura ele vai causar uma explosão. Então, quando você tira o gás de xisto, ele está comprimindo a rocha. Quando você tira ele daquele espaço que ele está comprimindo a rocha, aquele espaço vazio, que não tem nada no lugar, ele vai querer se reacomodar. E essa reacomodação causa terremotos que, nos Estados Unidos, já aconteceram de 6,1 na escala Richter, em Oklahoma, e na Argentina, na região de Vaca Muerta e na região de Rio Negro, os terremotos já estão em mais de 5 na escala Richter. Então, casas e cidades jogadas ao chão por conta de terremotos. Então, olha só. A usina fica ali, vai fazer a perfuração, causa trinca na rocha, e essa trinca vai expandir tanto esses milhões de litros de água com areia e produto químico, incluindo metal pesado, e aí essas rachaduras causadas pelas explosões, pela retirada, vão danificar o lençol freático, que é toda a água do município. Aí, como no caso da Argentina, a história que contaram para a gente, né, nos vídeos todos, é de que quando atingiu a água, tanto o mais rico fazendeiro como o mais pobre chacareiro colocaram suas coisas numa mesma caminhoneta para ir embora, porque o fracking empobreceu todo mundo, porque aí não tinha mais água para beber no município. Então, ali os caminhões, né? E ali pontos, estão vendo que tem um ponto ali logo à frente que tem uma queima ali de gás carbônico, que vai sair de baixo para a liberação do gás de fracking, que escapou ali no lençol freático. Aquele fogo, aquela queima, é de 24 horas por dia e também vai danificar todo o meio ambiente. Até aqui fica claro? Vou seguir, então. 12 razões para dizer não ao fracking. E aí a gente coloca uma foto, né, que são aí peculiares, essas formas de extração aí, que são um dos pontos da mina, do poço. A seguinte, a questão da contaminação, pode seguir. A contaminação da água de superfície e fontes subterrâneas por até 700 substâncias químicas e tóxicas e cancerígenas. Dentre elas estão o benzeno, diesel, naftaleno, cloreto de benzilo, formaldeídio, bário, chumbo, tolueno, etc. Muitos outros. Essa é a tabela internacional, não vou tratar dela aqui, mas é a tabela internacional dos produtos que são jogados, então. Pode seguir. Seguinte. Olha lá. Estudos encontraram 80 substâncias químicas não metânicas no ar. Destas, 44 reportadas por afetar a saúde humana, o cérebro e o sistema nervoso, causando redução do peso e do QI em nascituros e outras doenças endócrinas. Regiões que são acometidas pelo fracking não têm mais bebês. Geralmente a gestação ou não chega até o final, ou a criança morre com problemas respiratórios logo no parto. Então, e também assim, a gente tem essa questão de problemas do sistema nervoso e do câncer, também nos adultos que estão nessas regiões onde o fracking aconteceu. Essa é uma das piscinas a céu aberto, onde eles jogam parte dos produtos químicos com aqueles milhões de litros de água. Então, são milhões de litros de água, bastante areia, esses produtos químicos jogados pela tubulação lá no subsolo. Isso é retirado de volta, mas, obviamente, não volta tudo. Parte fica lá, debaixo do solo, e vai vir à tona, como a gente já mostrou na imagem anterior, contaminando a água. Essa daí é outra forma de contaminação. Porque, às vezes, para dizer no município ou no estado que tudo está ficando condicionado nessa piscina a céu aberto,
eles não dizem para a população que isso tudo é cancerígeno, que aí tem metal pesado, que aí tem material radioativo e que o sol vai causar evaporação e aí causam as chuvas ácidas. Porque aí o vento leva a nuvem e essa chuva ácida pode cair em qualquer lugar, inclusive nos municípios vizinhos. Então, o seu vizinho de município pode ter dito não para o fracking, mas se você deixar entrar, a chuva ácida pode causar danos à agricultura da região ao lado. Lá no fundo, um dos poços, né, com a usina de extração e os caminhões. Pode seguir. A piscina depois de evaporada. Olha o que sobra. Isso é enorme, tá? Isso é imenso. Então, fica todo esse produto químico aí. Lembrando que são, por município, 6.000 poços furados, 4.000 trabalhadores, homens, e, em média, 400 a 600 caminhões circulando dia. E quando eles vão embora, depois de 4 anos do município, eles deixam tudo isso para trás, vão embora do dia para a noite e não fazem qualquer tipo de limpeza. Até porque eles mesmos sabem que nos próximos 100 anos não poderá se plantar um pé de alface no município, porque não se pode colher mais nada dali. Um exemplo, que a gente vai voltar nele mais à frente, é o da maçã da Argentina. Se você estiver comprando maçã em Rancho Alegre e ela não tiver um selo chamado Free Fracking, livre do fracking, você está consumindo uma maçã da Argentina que pode estar contaminada com radioatividade. Seguinte. Outro. Olha como fica o lugar com o flowback, que é onde fica todo o material radioativo, a água que foi retirada e jogada no solo, uma piscina central logo lá acima e o que sobra do lugar. A região fica desse jeito. A seguinte. Aí é outra piscina a céu aberto, com todas as tubulações, olha lá. Fazendo toda a retirada ali do lado e já jogando dentro das piscinas a céu aberto. Próximo. Isso daí não é uma pintura. Isso daí é uma região dos Estados Unidos. Olha lá. Restou um asfalto lá no meio, ó, estão vendo lá no centro? E isso daí foi a forma de perfuração naquela região. Dá uma olhada. Vira uma cidade com poços, porque são 6.000 poços centrais. Só que entre eles, olha lá, ó, são feitas conexões entre um e outro, com tubulação um pouco mais acima no solo. Às vezes até tubulação de superfície, olha lá. Isso tudo é conectado e o município fica assim, a perder de vista, com todas essas torres de perfuração. Seguinte. Bom, aí são dados das universidades, eu vou ler só o final. Crianças, então, problemas de nascimento, né? Baixíssimo peso, sem saúde alguma, má formação fetal. As crianças podem nascer com doenças cerebrais, pulmonares, e também tem casos de crianças que nascem com anomalia bastante séria. Nasce com um olhinho, nasce sem boquinha, nasce sem orelha, criança anencéfala, sem desenvolvimento cerebral nenhum, sem desenvolvimento do sistema nervoso. Aí a seguinte. Aí são as campanhas que vão acontecendo pelo mundo, né? E aí os estudos ligados aí aos diversos tipos de câncer e a questão da mortalidade infantil e perinatal e causas de parto prematuro, nascimento de crianças abaixo do peso, que a gente já comentou. A seguinte. Questão da agricultura.
a água vai ser toda usada para extração. Então, o primeiro lugar que eles chegam no município, eles fazem a identificação de onde tem água. Onde é o rio, onde que tem nascente, e onde que tem alguma represa. E aí eles soltam as tubulações lá e vão injetando tudo isso para dentro dessa fratura no solo, que eles começam a fazer no momento da sondagem, né? Porque é importante lembrar que a vinda dos caminhões tem 3 momentos. Primeiro, os caminhões vão vir para fazer esses pequenos abalos sísmicos, que a gente não percebe, os animais percebem. Então, é importante lembrar aos agricultores que, se o seu cachorro está estranho, o seu gato, as suas vacas, pode estar acontecendo alguma coisa. Eles são os primeiros que percebem. Os passarinhos desaparecem quando os caminhões estão na região. A gente tem vários relatos assustadores dos agricultores da região. Aí, num segundo momento, vem 2 ou 3 caminhões pequenos, brancos, e vão só nos pontos de sondagem. Aí eles vão fazer essa fratura, essa perfuração de 3.000 metros de profundidade, e eles vão tapar esse buraco. E logo vocês vão vendo uma rodela de metal escrito afaste-se, propriedade privada. Propriedade privada e não foi a leilão ainda, tá? A gente já encontrou identificação de propriedade privada e nada aqui foi a leilão. Não tem nada indo a leilão esse ano. Como eles chegam e eles usam a água, então acabou a água do município. Então, assim, no prazo de 1 mês ou 2, se você tiver uma nascente de um rio, aí o segundo momento a população começa a recorrer à mina d'água, poço que alguém tenha em casa. E aí começa a acontecer como aconteceu em Oklahoma. O agricultor foi dar um banho no cavalo, né? Aquela região tem bastante criatório. Quando ele jogou a água no cavalo, a pele do cavalo caiu junto com a água. E não é exagero, não. Está disponível no Google, vocês podem dar uma olhadinha. É que a gente prepara um slide um pouco mais tranquilo. Mas se vocês observarem o fracking, quando vocês pesquisam no Google, tem uma gravação de um vídeo em Oklahoma, não sei se a doutora viu, que o agricultor ele risca um fósforo e ele joga dentro do lago. E o lago pega fogo, porque a água já está contaminada pelo gás de xisto. E como ele é inflamável, por isso ele é transportado nesses caminhões fechados, então tudo é explosivo ali, inflamável. Então, assim é o leito do rio, como ficou. Próximo. Aí, fez a perfuração, olha lá. Mas ficou água lá em cima, está parecendo que ela está limpa, né? O gado vai lá e bebe. Então, milhões de litros de fluidos de fracking contém 632 produtos químicos, 25% ligados a câncer e mutações, 37% afetam os hormônios, 40% a 50% afetam os rins e o sistema nervoso, imunidade e cardiovascular, 75% afetam órgãos sensoriais e sistema respiratório e gastrointestinal. Aí a vaquinha vai lá, toma água, você bebe o leite, come a carne, e aí você vai adoecendo. Na continuidade. Estão vendo essa região? A parte do fundo dela começou a acontecer o fracking. Aí a região era toda verde, tinha agricultura. E aí a mineradora Global, que é uma mineradora americana, que é ela que está interessada no Bloco do Brasil, aí já começou a secar a região, estão vendo? Esterilização do solo, tornando infértil para a agricultura, contaminando a produção, inviabilizando a pecuária e o turismo, afetando drasticamente a geração de emprego e renda. Já há estudos que comprovam a fragmentação do ecossistema de floresta, causando doenças em animais selvagens, domésticos e de produção. Aí o seguinte, Edmar. Olha como vai ficando a região.
as estradas. Aqui embaixo vocês veem onde está a usina central, porque ela muda de lugar. Nesses 6.000 poços perfurados, ela vai mudando de lugar e os caminhões vão mudando de lugar. Olha caminhão estacionado lá ainda, ó, retirando em alguns lugares. No Brasil, correm risco 15 estados, 372 cidades, só que a gente já mudou essa estimativa, tá? Como o Paraná, as 399 cidades correm risco, então vocês já esqueçam aqueles 372 ali. No Paraná, todas as cidades correm risco. Porque a cidade que não tem gás de xisto, ela tem estrada por onde vai passar o caminhão transportando aquela água, e aí eles soltam a torneira do caminhão e vão vazando essa água radioativa pelo município, tá? Então, ali 90% de produção agrícola do Paraná seria atingida, 19% da produção agrícola de São Paulo e 15% da produção agrícola de Mato Grosso. 67% da piscicultura, comunidades extrativistas, comunidades indígenas, 4 milhões de trabalhadores rurais seriam atingidos, 51% do PIB. A gente atenta sempre para isso, né? Para o PIB agrícola do Brasil também seria atingido. E aí vai, produção animal, agroindústria, atingiria as normas sanitárias, a questão da segurança alimentar, as pessoas passariam a passar fome nas regiões, e também danificaria a questão da exportação. Seguinte. Essa daí é uma região intacta. Aí o slide seguinte, Edmar. Volta no anterior, por favor, Edmar. Mesma região, tá? Olha lá. Tudo verdinho, cada agricultor plantando sua terra, cidade organizada. Aí o seguinte, Edmar. Olha como ficou, e eu vou pedir para vocês atentarem para a parte que continua verde. Enquanto eu falo aqui, essa região já não existe mais. Isso daí foi na Argentina. O presidente da República autorizou que entrasse na região e 2 regiões ficaram assim. Neste lugar você não pode mais plantar nada. A região vai ficar deserta. As pessoas que optarem por ficar, elas sabem que elas vão morrer de câncer. Mas o que tem acontecido são hordas, grupos, multidões de pessoas saindo dos lugares porque eles se tornaram desertos. Aí o seguinte, agricultores pelo mundo fazendo as campanhas. Olha aí, agricultores como vocês, ó, colocando o trator na estrada e questionando aí a questão da vinda do fracking. Aí o seguinte, também outra manifestação pelo mundo, tá? Dos agricultores. Aí pode... Será que vai? Isso. Aí o seguinte, também outras manifestações. Essas manifestações, é importante lembrar, olha lá atrás, ó. Estão fazendo a manifestação perto de um dos poços. Estão vendo a queima lá atrás? É importante lembrar que o fracking não escolhe país. Noruega, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, Canadá. Por quê? Porque às vezes a gente se engana com questões nacionais e quando um país abre bloco, que é abrir o bloco do pré-sal, como aconteceu no Brasil, não é só o petróleo que está lá no mar, mas é toda a parte do território, da terra, que também é aberta para venda. Então, foram abertos blocos aí nesses países e as mineradoras estrangeiras chegaram para se apossar do lugar e os agricultores ficaram com as suas propriedades todas inviabilizadas aí. O seguinte, isso daí é uma manifestação em Berlim, na Alemanha. São eles, mas poderiam ser cada um de nós. Alguém está passando isso na televisão para vocês saberem? Alguém está anunciando? Alguém já ouviu falar disso?
Olha lá, e é real, ó. Berlim, Alemanha. Os agricultores o país inteiro foram para a rua, em Berlim, para chamar a atenção do governo, porque abriu uma região de bloco e aí o fracking começou a ameaçar terremoto, como aconteceu em Londrina, Rolândia, Congonhas, Nova Fátima, que são todas cidades aqui da região onde a sondagem aconteceu, e as pessoas começaram a ter suas casas com estrutura abalada. Ok? Próximo. Mais imagens aí. Essa imagem já é do Brasil. Aí são regiões como Toledo, Moarama, que são todas regiões que já fizeram a votação. Região de Guaíra já fez, né? Para impedir aí. O pessoal foi para Brasília também, já ali virada de 2013 para 2014, quando algumas regiões do Brasil, como do Ceará, começaram a ser ameaçadas. Aí a seguinte. Pode continuar. O fracking intensifica as mudanças climáticas através da liberação de gases que favorece o agravamento do aquecimento global. Vazamentos de operações de gás de xisto emitem gases de efeito estufa também, como os compostos orgânicos voláteis, que contribuem para a poluição atmosférica, e tóxicos tais como benzeno. Com o fracking, a maior incidência de seca, enchentes e tufões, além de variações radicais do clima. Aí eu vou lembrar uma coisa para vocês. Vocês lembram quando que foi a exploração em Londrina? Final do ano, né, doutora? Final do ano. Vocês observaram como é que o clima na região ficou? E aí a gente teve em abril aquela ventania. Passou por aqui? Derrubou a árvore. Lá em casa foi um horror. O que eles fizeram em Londrina? E ainda ligaram, né, as questões climáticas, né, com as rachaduras, enfim, né, que ocorreu em diversas residências. Né? Exatamente. Em Londrina, eles fizeram a perfuração e eles começaram a tirar o gás para ver qual a qualidade dele. E nesse sentido, tem uma péssima notícia. O gás dessa região é 5 vezes melhor do que o de Oklahoma. E bastante superior ao da Argentina. Então, se vocês não tiverem projeto de lei votado para proteger o município, o bloco vem para cá e a mineradora tem interesse. Então, tudo que é ligado a petróleo, subsolo, tem que ficar onde está, né? Não adianta mexer. E lá em Londrina, doutora, o que a gente conversava, eles fizeram a perfuração e quando eles tiraram uma alta quantidade de xisto, de gás de xisto, já nos caminhões, para poder fazer os testes de qualidade, eles deixaram um vão na rocha. Na acomodação, Rolândia, Londrina, e aí o maior absurdo para nós, Congonhas e Nova Fátima, foram atingidas. Olha a distância que Congonhas e Nova Fátima está de Londrina. E o epicentro da confusão toda foi lá. Alguma autoridade explicou para vocês o que tinha acontecido? Não, né? Culpou a construção, culpou a Sanepar, culpou tudo. E não comentou. Aí dá uma paradinha numa coisa. Ah, tá batendo a BR-369 porque vai duplicar a rodovia. Vai duplicar a rodovia de Sertaneja? Não vai, né? Então, essa mentira já cai por terra. Segunda mentira. Nossa, fazendeiro, estou aqui na porta da sua fazenda, do seu sítio. Estou aqui, na beira da estrada, aqui em Rancho Alegre. A gente vai fazer essa sondagem aqui, porque, olha, tem petróleo aqui no seu sítio. Aí a pessoa começa a achar que vai ficar rica. Vai ficar rica, não. É gás venenoso. Se você respirar, você morre. Lá em Cornélio, né, Tom? Quando começou a cheirar gás, teve dia em Cornélio que a cidade cheirou gás. Nós ficamos desesperados em fevereiro, março, abril. E eles não saíam de lá e a gente não sabia o que fazer. Porque até encontrar as pessoas certas e confiáveis para tratar disso, nós demoramos, nós batemos muita cabeça. Aí, quando a cidade cheirava gás, eu falava assim para o Tom, se esconde dentro de casa, que a gente sabe que mata. Beira de estrada.
A rodovia de Cornélio Procópio ficou cheirando gás. Um gás com cheiro de apodrecido. E que vocês precisam entrar em contato com a gente, se sentirem por aqui, ou se tomarem contato com qualquer caminhão. É preciso expedir alertas via associação para os agricultores, avisar todo mundo que eles podem voltar. E que isso pode acontecer em qualquer lugar. Seguinte, Edmar. Aí, é uma foto um pouco mais próxima da usina, né? Enquanto o mundo investe em energias de baixo carbono e no desinvestimento em combustíveis fósseis, o governo brasileiro insiste em explorar comercialmente o gás de xisto, através de operações de fracking, e incentivar investimentos em termoelétricas a carvão, poluentes e grandes consumidoras de água. Então, tudo errado. O que está no subsolo precisa ficar no subsolo. Mexeu, você perde tudo que você planta. Você não consegue produzir mais nada, você não tem mais água. Seguinte. A questão da água. Vou passar rapidamente, porque a imagem já diz tudo. Essa é uma agricultora americana, da região de Oklahoma. A água que saiu na torneira tem gás de xisto, ela colocou fogo. Chuveiro elétrico do banheiro. A água superaquece e queima a pele das pessoas. Em Oklahoma, eles não sabiam que as minas d'água das fazendas estavam contaminadas. Muita gente perdeu o couro cabeludo ao tentar tomar banho. Não recuperaram nunca mais. Queimou. Seguinte. Esse é um terremoto na região de Oklahoma. Terremotos são outro terrível impacto já relacionados ao fracking e que está trazendo medo às populações que convivem com essa tecnologia. De acordo com o serviço de Oklahoma, de 17 a 24 de junho, 17 a 24 de junho, 35 terremotos aconteceram na região de Oklahoma, com magnitude acima de 3, numa escala de até 7. O seguinte, aqueles são os caminhões. Centenas de caminhões, invasão da cidade, infraestrutura viária que não comporta 400 a 600 caminhões, infraestrutura local de acampamento em qualquer lugar, porque eles não têm onde ficar, então eles vão mudando de lugar. Ficam em média nas cidades 3 anos, gasodutos para todo lado, areia para todo lado, explosões quando necessário, para colocar outras tubulações, vazamento de tubulação, morte, trabalhadores morrendo, infectados, mudança cultural. São só homens. 4.000 homens sem família na cidade. Prostituição, pedofilia, transmissão de doenças, mudança social, a cidade nunca mais volta a mesma. Aliás, ela nunca mais volta a existir, né, doutora? E a questão de incidência de crimes. Você começa a passar fome, você tem que pegar comida em algum lugar. Então, a própria população que tinha do que comer passa a ser uma população faminta, começa a roubar comida, tentar roubar água, tentar roubar supermercado, porque está todo mundo passando fome. Seguinte. Pode passar. Questão do abandono, que acho que já está claro, né? A próxima. Possível solução. Aí a seguinte. Então, a solução é não aderir a essa técnica e proteger o município com o projeto de lei. Somente com o projeto de lei, o município de Rancho Alegre deixa claro que não vai aderir ao fracking e que está pela proteção da vida e da água e do solo. Caso contrário, fica subentendido para a federação que o município aderiu porque não tem o projeto de lei. O seguinte, aí é um dos textos, então, aí de Guaíra, que é o sancionamento, né, da lei municipal. Seguinte. E aí, alguns contatos que a gente também já deixou com a Câmara, com o Edmar, vamos deixar com a doutora também, presidente da Câmara.
Então, a ONG oferece gratuitamente todo o apoio jurídico de informação. Pode vir ao município, agricultores, num outro momento, para fazer uma fala. Nós também estamos à disposição. Pretendemos fazer em Cornélio Procópio, que é a cidade polo, um seminário para convidar vocês para irem até lá, para se capacitarem, para poder falar sobre isso no município. E aí a gente faz um apelo mesmo à Câmara, aos vereadores e aos agricultores aqui presentes. Isso é questão para onde vocês estiverem e nos grupos com quem vocês conversam e convivem, para fazer reunião e informar as pessoas. Associação comercial, associação de agricultores que está aqui, e nas igrejas que vocês frequentam para fazer uma fala de que isso está acontecendo. E o que a gente orienta? Primeiro começar as votações e depois fazer as falas com os grupos de vocês. Porque quando a gente vê isso a primeira vez, a gente se apavora. E a população não pode nem entrar em pânico, nem ficar insegura. Porque esse não é o papel do político. O papel do político é dar segurança ao município. Obedecer critérios técnicos de segurança. Então, assim que vocês iniciarem as votações de vocês, a gente sugere que vocês conversem com os grupos e com as comunidades de vocês, onde vocês residem, com quem vocês mais convivem, e que vocês possam ir fazendo falas, e que nós estamos à disposição para voltar, para fazer fala onde quer que vocês precisem e queiram. E vamos instrumentalizar mais pessoas da região para falar disso. Por quê? Porque hoje vocês estão aqui. Daqui a 5 anos são outros. E as pessoas podem mudar de pensamento. Mas uma comunidade bem formada e informada sobre isso não deixará o fracking vir para a região. Ah, professora Isabel, mas tem doido para vir no município fazer uma coisa dessa com a gente? Tem. Tem porque a mineradora é americana, ela tem acionistas, não é um único dono, eles não moram em Rancho Alegre, eles não frequentam a nossa igreja, a nossa escola, não têm amor pelos vizinhos, não gostam daquela árvore, daquele pé de jabuticaba, daquele pássaro. Enfim, eles não vivem aqui. E quem não vive aqui não ama Rancho Alegre como vocês amam. Por isso a causa é local. E por isso, então, a gente pede à Câmara a aprovação aí do projeto de lei não fracking, para que vocês e a comunidade estejam todos protegidos. Muito obrigada. E aí eu me coloco à disposição para dúvidas. Doutora, boa noite a todos presentes. Boa noite, Isabel. Doutora Isabel, meu nome é Alexandre Marcon, sou vereador aqui na cidade. Esse projeto de lei, ele já está funcionando nesse município, ele tem validade indeterminada. Não precisa fazer substituição dele. Inclusive, aqui para o Edmar, eu mandei a versão 8, né? A versão 8, inclusive, ela já prevê que aí já é por questões federais, ela prevê uma multa de 1 milhão dia caso a mineradora entre com um caminhão num metro da fronteira do seu município. Então, eles não podem entrar mais. Então, isso é para o período indeterminado. Aí, hoje, na Assembleia Legislativa do Paraná, houve uma votação. Vai acontecer a segunda votação amanhã. E propôs-se, os deputados fizeram a proposição de uma moratória de 10 anos para a mineradora. E tem um item, os artigos, que ela pede para continuar fazendo os microabalos sísmicos com os caminhões. E está uma briga feia na LEP com isso. E vai se ter aí uma moratória de uns 10 anos. Só que essa notícia é péssima para nós. Porque a Assembleia tinha que negar a vinda do fracking. Porque se ela dá uma moratória de 10 anos, e um outro país, um outro estado, permite que a mineradora chegue e fique cada vez mais rica, daqui a 10 anos a mineradora está muito mais forte. E como é que a gente vai enfrentá-la? Então, o assunto é urgente, a questão é perigosíssima,
E então, a única solução é dizer não, para estar protegido e para proteger a agricultura e toda a estrutura do município. Doutora, lá em Unai tem uma usina, né? Não é do fracking. É uma Uraí? Usina. Unai. Não é do fracking, é uma usina É uma termoelétrica. multinacional também. Também. Né? E a notícia ruim também é que a de Figueira voltou a funcionar, né? É. Ali também é uma termoelétrica. Então, pegou o gás de xisto aqui, vai abastecer ali. Ela é de carvão, mas ela é internacional. Ela é? Exatamente. Ela é internacional. Isso. Ainda bem que o senhor... Porque uma termoelétrica ela é abastecida por um combustível. Ela pode ser desativada e outra criada, porque o município já tem uma referência disso, no caso deles, ou ela pode sofrer alterações para que outro combustível abasteça a termoelétrica. Ela foi fechada, depois ela foi reaberta. Foi reaberta. Não é só o Brasil, não. Eu falei que a notícia ruim é que a Alemanha, Inglaterra, Austrália, Canadá, Estados Unidos, todos países desenvolvidos. É o capital estrangeiro. É o capital estrangeiro. Tem gente que fala que quem governa o mundo são as transnacionais e a gente não sabe, né? O fracking é uma prova disso, que a gente tem que se proteger contra elas. Olha, cada país está de um jeito. Em Oklahoma, eles entraram. Fizeram propostas para os prefeitos de construir hospital, que quando fosse embora deixar uma estrutura no município. E o governador da região endossou, provavelmente por corrupção, né? E eles estão lá há mais de 6 anos com exploração. E eles têm os piores terremotos do planeta. E pior, você senta na frente da televisão, eles falam do terremoto, mas não falam a causa. Na Alemanha também a briga foi feia. Em alguns lugares eles entraram e os agricultores já tiveram que se retirar. E aí eles entram numa briga com o governo para eles serem indenizados, para ter outra área, e isso tudo demora. E a vida das pessoas é diária, né? É premente. Então, como é que faz para esperar? É alguma coisa assim que não se mexe. Deixa o xisto lá, porque o município não vai ganhar nada com isso. Vai ficar destruído, não tem água, não tem mais como morar, não tem mais como sobreviver. Então, não vale a pena. Professora, boa noite. Boa noite, vereador. Primeiro, gostaria de parabenizar o vereador Edmar por esse projeto de lei, pela preocupação e muito mais ainda a senhora. Além da preocupação, está trabalhando de forma voluntária, que é algo raro no Brasil, né? Só uma dúvida aqui, que até troquei uma ideia bem rápida aqui com a doutora Tatiane, com relação à hierarquia de leis, né? Tipo, lei Sim. federal, lei estadual, lei municipal. E ela já me falou algo que me convenceu, né? Porque o que está em debate seria o bem maior, né? Que é a vida. Exatamente. Isso pode... É o bem maior. Mas veja bem, está tendo votação lá agora, na Assembleia Legislativa, né? Que não tem... Que para nós não tem nada a ver. Para nós não tem nada a ver, mas, por exemplo, poderia, com essas leis que estão sendo aprovadas agora, fazer mais, assim,
na verdade, uma pressão até nos deputados para que pudesse incluir, por exemplo, se a lei que está sendo votada lá é com relação ao fracking ou não. Incluir um artigo ou incluir um inciso, um dispositivo que faculte ao município escolher se quer ou não a vinda do fracking para a cidade. Não, porque o projeto de lei está vinculado à Constituição. Está vinculado à Constituição. Então, o município não faz adesão por conta das questões de preservação da vida, solo e água. Isso é fundamental e está atado com a Constituição de 1988 em tudo. Então, é ali que você faz. Adiar por 10 anos é apenas fortalecer a mineradora. Sim. E criar para mim, para você e para todo mundo, um contexto que pode ser muito ruim. Porque hoje tem você aqui e você é consciente. Mas daqui a 10 anos você não sabe como as coisas estão. E alguém que não tem a mesma consciência que você pode achar que está tudo bem. Então, o momento da gente reagir é agora. Até porque, como disse o vereador, eu respondi a ele, como o projeto de lei tem período indeterminado, o município fica protegido. Na realidade, isso é outra justificativa excelente. Então, porque aí não vai confrontar com lei federal. Acreditar hoje em política é meio complicado. Eu estava dando uma olhada aqui também. Eu li o Dico de Mar trouxe o projeto de lei, eu já tinha dado uma fuçada, né? E agora eu vi de novo. Tem uma questão assim que em determinados lugares tem até umas explorações sigilosas. Esse controle dessas explorações, ele é feito por quem? Ele está sendo feito, por exemplo? Ou não? Tendo a lei sancionada no município, o que a gente orienta? Vou pedir um parênteses aqui para você se colocar até no nosso lugar. Você pode chamar a população e fazer um trabalho de base e contar para todo mundo o que é. Você imagina um pânico? Não adianta. O caminho não é por aí. Então, o que é o melhor a fazer? O melhor é fazer um debate com a questão política nas câmaras, depois vai para o executivo e sanciona. Está fazendo a última votação, está indo para sancionamento, você tem um contexto tranquilo, aí você começa a fazer trabalho de base no município. Porque quem vai identificar se está acontecendo alguma coisa, geralmente são os agricultores. Na minha casa, o dia que os caminhões passaram, moro na chácara, ela está 1,5 km linha reta da rodovia da BR-369. O dia que os caminhões passaram, o meu cachorro e todos os gatos ficaram dentro da lareira o dia inteiro. Eu achei que eles estavam lá, não liguei muito. Quando eu peguei o carro para ir para o trabalho à tarde, para ir para a escola, os caminhões estavam ali. Eu falei assim, os animais sentiram. Então, é esse tipo de pequeno detalhe que os agricultores vão identificar. Então, quem passa a proteger o município são vocês, quando estão passando de carro, vendo alguma movimentação diferente numa rodovia ou próxima de vocês, vendo a própria movimentação de funcionários, que geralmente eles almoçam na cidade, em algum restaurante, e eles estão com os uniformes da empresa, mas principalmente os agricultores. Os agricultores precisam ser instrumentalizados acerca disso. Tendo a lei sancionada, vereador, é multa de 1 milhão dia, caso a mineradora venha para o município, com um caminhão, com um funcionário, seja lá o que for que você identifique. Outro detalhe E aí só, orientamos sempre fotografar. Viu alguma coisa suspeita, fotografa. Pelo menos você tem prova material de que eles estão no município, se precisar. Só outro detalhe, se a senhora me permite. Claro. Eu também andei analisando que a ANP chegou a vender 122 cidades do Paraná. Procede? O que aconteceu com a ANP é que tudo isso foi revertido. Porque quando se observou em 2013 a assinatura com a abertura de bloco, aí todo mundo correu para fazer os municípios que iam ser afetados. Mas chegou a, por exemplo, a vender 122 municípios com base no quê? Na verdade, o que havia
era a possibilidade de um leilão de bloco que congregava estas cidades. E este leilão não foi a cabo. A última dúvida que eu tenho é o seguinte. A senhora falou das chuvas ácidas, né? Sim. Tem algum estudo que comprova que essa perfuração do solo vai gerar alguma chuva ácida, alguma coisa nesse sentido? Porque, veja Na bem, verdade, eu entendo assim, ó, se tiver algum estudo comprovando isso, logo, no município vizinho, até nós que aprovamos a lei, podemos tentar interferir lá, se tiver esse estudo, entendeu? sim. Então, vamos lá. Como mais desses 600 produtos químicos são jogados no subsolo, com água e com areia, quando eles fazem as piscinas, e elas são algumas, mas elas não são a totalidade da água que vai jogada no município. Então, obviamente, isso vai evaporar com o sol. Quando a gente fala de municípios vizinhos, nós estamos organizados da seguinte maneira. Cada região tem um coordenador responsável. Então, este coordenador faz toda a região, para não ter vinculação política com Câmara, para fazer de forma voluntária, para fazer isso com muita tranquilidade em cada município. Então, este coordenador faz toda a região. Então, os outros coordenadores das outras regiões sabem que nós estamos aqui hoje em Rancho Alegre, sabem que nós estamos fazendo um trabalho aqui e nas outras cidades. Então, o que a gente tem procurado fazer? A gente tem procurado cuidar das fronteiras. Então, nesse mapa da 18ª Regional de Saúde que a gente mostrou, o que a gente fez? Nós fizemos primeiro cidades pontuais que eles não pudessem chegar pela estrada. Então, você fechando ponta de mapa, depois você faz o miolo do mapa. Vou citar um exemplo para você. Entre eu correr fazer Santo Antônio do Paraíso e Congonhinhas, eu preciso olhar o mapa e priorizar Congonhinhas. Congonhinhas tem um território grande e Santo Antônio do Paraíso está recuado no mapa. Então, eu preciso fazer ponta de mapa para não entrar. Então, cada um de nós é responsável por coordenar as regiões e cada um de nós vai fazendo os municípios com uma estratégia que é discutida em reuniões, ou, no mínimo, telefonemas, reunião por Skype, videoconferência, para a gente definir os municípios pontuais para fechar a chegada deles. A minha preocupação é a seguinte, se tem algum estudo, por exemplo, que demonstra... Que o vento levou para outro município, estudo? Não, que na verdade isso gera chuva ácida, por exemplo. Sim, tem. Tem, porque ali no slide, se você voltar, todas aquelas universidades que nós colocamos no slide, elas já fizeram esse tipo de pesquisa. Porque eu entendo assim, ó, mesmo se um município vizinho meu, no caso Uraí, tá? Eles não vão aderir... Uraí está fazendo. Mas vamos colocar que lá na Câmara eles reprovem. Sim. Eu me sinto prejudicado. Porque, por exemplo... sim, tudo isso. Porque eu entendo que com a aprovação da lei aqui, eles reprovando lá, eu posso ter meu direito ferido, porque a chuva vai vir e vai pegar eu também. Pode ser que pegue aqui também a chuva ácida, igual Sim. vocês estão falando. Pode pegar o solo do meu município, pode prejudicar o agricultor do meu município da mesma forma. Vou citar um exemplo para você. A Argentina começou a causar problema climático para a região sul, extremo sul do Brasil, que é o Rio Grande do Sul. Aí o Rio Grande do Sul correu para se organizar. Nós já tivemos vários encontros nacionais de agricultura sustentável e solidária falando sobre o fracking no Rio Grande do Sul. E vou te dar outro detalhe sobre essa questão do fracking no Rio Grande do Sul. A situação lá de fronteira ficou tão séria, e essa questão da chuva ácida, que as universidades de ensino à distância passaram a colocar no seu currículo para que, isso mesmo, num diálogo com o Estado e com outros estados, universidades assim nacionais, para que as pessoas conhecessem e pudessem ser alertadas antes que chegasse às regiões. Porque lá você não tem o caso ainda de radioatividade ou de questão de desertificação total de município, mas você tem a chuva ácida que vai perambular para lá e para cá. Então, ela vai para a região de fronteira. Está esclarecido? Você tem mais alguma dúvida?
Tem algum já no Brasil em andamento? Perfurando? Não. A região está se desenvolvendo? Não, não. O que a gente tem é só sondagem. Sondagem e o próximo passo, que foi o que aconteceu em Londrina, mas pelo que a gente está sentindo, eles recuaram, porque Londrina finalizou a segunda votação e está indo para sancionamento agora. A região de Toledo, de Moarama, Paranavaí está fazendo agora, Guaíra já fez, Mato Grosso está se mobilizando. Aqui no Paraná já são mais de 200 cidades. Nós queremos fechar as 399 e vamos fechar, se Deus quiser. Alguma outra dúvida? Não, só comentando que na sessão que eu apresentei o projeto, eu comentei a respeito das fontes energéticas limpas, né, que temos aqui, né? Sim, eólica, solar. E temos uma fonte abundante. Eu não sei por que, então, né, continuar persistindo nesse erro, vamos dizer assim, né? No fracking, na termoelétrica. A gente não tem por que continuar usando isso. Quer dizer, a não ser o interesse econômico. Até porque é uma energia finita. Isso. E o sol está aí. E quando a gente for começar a pensar, e a gente demora para pensar nisso, na questão do sol e do vento, lembrar também que pode ser que a gente volte a essa Câmara. Porque a Espanha e Portugal acabaram de privatizar o sol. Tem uma lei na Espanha e uma lei em Portugal que, se você tiver determinado número de painéis de energia solar, é o imposto que você paga. E quanto mais painéis você tiver, maior o seu imposto. Então, obviamente, a luta do fracking é uma. Daqui a pouco nós vamos ter luta para não privatizar a água, porque o aquífero Guarani está aqui, né? E uma outra coisa que a gente precisa estar muito acordado. Região de Cornélio Procópio, hoje, ainda olhei dados recentes do IBGE, nós somos aproximadamente 179 mil habitantes. 179 mil habitantes não é nada. O lugar é muito para nós porque nós o amamos. Nós gostamos do lugar que nós vivemos. Nós lutamos por ele. Mas 179 mil pessoas são deslocadas ou abandonadas, no caso de uma vinda do fracking que nos pegasse desapercebidos, em dias ou meses. Ninguém ia ficar preocupado com a gente. 179 mil pessoas se dilui no subúrbio de Londrina, no subúrbio de Curitiba, no subúrbio de São Paulo. Na cidade onde mora o parente, você não vai achar emprego. Então, nós temos isso de muito preocupante. Nós somos uma região grande territorialmente e, porque não crescemos muito, nós temos pouca população. Então, eu imagino que nos próximos anos, talvez não nós, mas as gerações futuras, dos que aqui estiverem, nós vamos ter que fazer lei para ficar com a nossa água, lei para ficar com o nosso sol, lei para tudo, né? É isso que está se desenhando aí. E aí, quero abrir um parênteses aqui para uma questão particular, só porque você falou da energia eólica. Eu terminei a minha casa e resolvi colocar na chácara alguma coisa de energia eólica, porque eu moro num lugar alto, assim, tem muito vento. Aí eu fui lá na UTF, né, falei com 3 alunos. Saí de lá com uma equipe de 7. Eu tenho desde mestrado até aluno do primeiro ano de graduação. Já montamos uma equipe para colocar um gerador de energia eólica lá em casa. Vou fazer o projeto. Porque a gente pode ser independente até em relação à Copel, a gente não sabe disso. Então, energia solar é a mesma coisa. Quanto mais a gente se apropriar disso, vereador, mais difícil para eles tirarem de nós. Porque no caso de Portugal e Espanha, as pessoas não estavam atentas a isso, porque eram países frios, gelados, com neve em algumas regiões, e, de repente, tem uma lei na Espanha para privatizar o sol. Você não pode ter o número de esferas ali no teto, porque você vai ter imposto sobre imposto. É esse o absurdo que a gente está vivendo. Mais alguma dúvida?
Então, muito obrigada pela atenção. Então, encerro aqui a minha fala. Muito obrigada a todos vocês. A gente agradece, professor. Muito bem, então aí nós agradecemos, né, a presença da professora Isabel Cristina. Parabéns aí pela palestra, né, conhecimento. Muito bom. Mais uma vez, então, né, agradecemos aí. Muita gente trabalhando, né? Isso é bastante importante. Encerrado, vereador Edmar. Eu quero agradecer mais uma vez a presença da professora e do Tom também aí, né, que se dispuseram num dia chuvoso, graças a Deus, né, que a chuva estava precisando, tiver trazer a chuva para a gente. Agradecer mais uma vez aí pela presença, pelo empenho. Tá? Eu acredito que nossa parte iremos tentar fazer aqui. Contamos com os agricultores da associação aí que divulguem isso, né, para a gente ter mais força. Futuramente podemos fazer mais algumas reuniões para discutir melhor. E agradecer a presença de vocês também. E das outras pessoas que aqui também estiveram, que não fazem parte da associação, mas que se preocupam com o nosso município, com toda a região, com o nosso bem-estar. Obrigado a todos. Muito bem, então, vereador Edmar, parabéns aí pela iniciativa. Lembramos a todos também que para amanhã de manhã essa reunião, essa audiência pública vai estar disponível no YouTube. Quem quiser assistir, né, e acompanhar e enviar para outras pessoas, né, propagar, foi muito importante. Boa noite a todos também, né? Eu também quero agradecer aí a presença da doutora aí, mais o companheiro dela aí, o Tom, né? Foi muito útil, né? Eu acho que precisava mesmo de um esclarecimento aí desse projeto que o Edmar trouxe aí para a Câmara aí, e a gente, né, pede aí que o Edmar procure adiantar aí o mais rápido possível aí, né? E trazer aí para a Câmara aí para que a gente possa aprovar e mandar aí para o Executivo. Muito obrigado a todos. Rapidão, né? Bom, na sequência, então, nós vamos dar início à 36ª sessão ordinária do 4º ano legislativo, que será colocado em primeira votação, né, o projeto de lei
Se acostuma. Que a foto queimava, precisava fazer duas. Não é do seu tempo. Eu vou deixar o... Tira aí mesmo. Olha lá mesmo, olha lá. Os bons se tirem, sem nem nada. Ô, meu, tira a foto ali, tira lá também. Subimos mais ou menos, sabe o jeito que tiro ali, que eu tenho personagem. Acabou a parede, filho. A ONU tinha que entrar, moço, nesse negócio, né? Senão o negócio da questão global vai deixar acontecer um negócio desse. Tá botando demais. O que você quer? Quanto quer dinheiro novo, não? Vai lendo a ata. Então vamos dar início à 30ª sessão ordinária do 4º ano legislativo. Pedir para o primeiro secretário fazer a leitura da ata da 35ª sessão ordinária do 4º ano do legislativo. Ato da 35ª sessão ordinária do 4º ano legislativo. Aos 21 dias do mês de novembro de 2016, na sede da Câmara Municipal de Rancho Alegre, Estado do Paraná, cita Avenida Brasil 264, às 20 horas, reuniram-se os senhores vereadores para a 35ª sessão ordinária, sob a presidência do vereador Valentim Fontana, tendo como secretário o vereador Rafael Rosa, e na presença dos seguintes vereadores: Alexandre Marcon, Vicente Fontana Neto, Walter Leite da Silva, Paulo Roberto Costa e Senival da Silva, sendo constatada a ausência dos vereadores Fernando Carlos Coimbra e Edmar Lima. Havendo quórum, o presidente declarou aberta a sessão e comunicou que houve um problema na transmissão da sessão da Câmara, ao vivo, via site da Câmara, mas que o problema será resolvido para a próxima sessão. Em seguida foi realizada a leitura da ata da 34ª sessão ordinária, que foi aprovada por unanimidade. Leitura da ata da 8ª sessão extraordinária, também aprovada por unanimidade. Em seguida, no pequeno expediente, foi feita a leitura da indicação número 013/2016, do vereador Senival da Silva, que indica ao prefeito a construção de um banheiro público no cemitério municipal. No grande expediente foi passada a palavra ao vereador Senival, que explanou sobre a sua indicação, dizendo que o banheiro existe no local e muito precário, e que é muito importante para os visitantes a construção de um novo banheiro no local. Também lamentou que hoje a sessão não estava sendo transmitida, porque queria que todos os munícipes estivessem assistindo e vendo os vereadores que realmente são interessados no bem da população, e que tem muitas coisas para dizer, porém iria deixar para a próxima sessão. E finalizou, parabenizando o prefeito pelas festividades do aniversário do município. O vereador Alexandre diz que concorda com a indicação do vereador Senival, porém tem que ser zelado. O vereador também parabenizou o prefeito e a organização da comemoração do aniversário do município, lembrando que as festividades atraíram muitas pessoas de outras cidades. O vereador Rafael também deu os parabéns ao prefeito, mas disse que houve reclamação dos comerciantes devido aos shows serem feitos no estádio municipal. O vereador Walter também parabeniza o executivo pela festa bonita. O vereador Vicente parabenizou a organização da festa, dizendo que tanto o desfile e os shows estavam ótimos, mas que ele ficou muito feliz com o Velocross, que foi uma novidade e espera que se repita. O vereador Paulo parabenizou o executivo pela grande festa no município. Por fim, o presidente também agradeceu ao prefeito pela brilhante organização das festividades e ressaltou que tudo correu muito bem, sem maiores problemas. Na ordem do dia foi feita a segunda votação do projeto de lei número 008/16 do Executivo Municipal, LDO, que foi aprovada por unanimidade em segunda votação. Também foi colocado em votação o projeto de lei número 009/16 do Executivo, revoga a extinção da fundação, que foi aprovada por unanimidade em segunda votação. Nada mais se tratar, o presidente deu por encerrada a sessão. Eu, Rafael Rosa, primeiro secretário, lavei a presente ata, que foi lida e aprovada, e vai assinada por mim, pelo presidente e demais vereadores. Sala das sessões, aos 21 dias do mês de novembro de 2016.
Tá, então, vamos para a votação. Vereador Alexandre? Está aprovado, Vereador Fernando? Vereador Walter? Aprovado. Vereador Zequinha? Aprovado. Vereador Paulo? Aprovado. Vereador Edmar? Estava ausente, presidente. Vereador Vicente? Aprovado. Aprovado por unanimidade a ata da 15ª sessão ordinária do 4º ano do Legislativo. Na sequência, nós temos a apresentação do projeto de lei 011/2016 do prefeito Edson, executivo. Pedi para o primeiro secretário fazer a leitura da súmula e da justificativa. Projeto de lei número 011/16. Súmula. Autoriza o Executivo Municipal a firmar termo de convênio ou termos de cooperação, ajustes e acordos e da outras providências. Justificativa. Projeto de lei número 011/16. Senhores edis, o presente projeto trata da autorização ao Executivo para firmar termos de convênios e também termos de cooperação, ajustes e acordos para o ano de 2017. Quaisquer que sejam os aspectos encarados no convívio social, as pessoas físicas ou jurídicas se relacionam diuturnamente entre si. No âmbito da administração pública, convênios, termos de cooperação, ajustes e acordos são as formas jurídicas pelas quais a administração pública firma com outra entidade pública, com particulares ou com uma pessoa jurídica de direito privado, associação ou fundação. Um ajuste para a consecução de objetivos de interesse público, nas condições estabelecidas pela própria administração, para a realização de objetivos de interesse comum dos participantes. Atualmente, esses ajustes, notadamente, os convênios, representam para as entidades de interesse social uma importante fonte para a manutenção e implementação de suas atividades sociais. No acordo de cooperação, seus signatórios, denominados partícipes, associam-se para a execução de um objeto comum, cujas pretensões são as mesmas onde ambos os partícipes cooperam entre si para a realização do objetivo, ou seja, a mútua cooperação. O mundo atual, marcado pelo influxo da redefinição das relações entre o Estado e a sociedade civil, e as prestações que aquele deve oferecer a esta, impõe, sejam estruturados novos arranjos capazes de fazer o ente público responder a essas questões. A fórmula lógica identificada foi a da conjugação de esforços entre os diversos órgãos da administração, de um lado procurando eliminar a atuação dúplice, repetitiva de ações que visem um mesmo resultado final, e de outro conectando e coordenando esforços de múltiplos agentes, buscando redistribuí-los com vistas à otimização dos interesses materiais obtidos. Com essas considerações, submete-se o anexo anteprojeto de lei à apreciação desse Poder Legislativo, esperando que a proposição contenha com a discussão valorosa e eficiente dos novos pares dessa Casa, e mereça a mais ampla acolhida, convertendo-se em lei. Essa é Luciano Correia, prefeito. Lília Cristina Gerdúlio, procuradora jurídica. Muito bem, então está aí. Projeto de lei 011/2016. Que autoriza o executivo a firmar, a ajudar as associações, né? Em associação de terceira idade, estudante, esporte, lá da igreja. Então está aí a apresentação. Um minuto, por favor. Pois não? Bom, está certo que esse projeto vai ter que ser estudado com calma, né? Ninguém é contra esses convênios com essas entidades, mas também a gente tem que ver a fundo o poder que a gente está dando para o próximo prefeito também, para não fazer cagado igual esse fez, vender nossa água por 30 anos sem ganhar nada, né? Então a gente tem que ver até que ponto limita-se esse poder que nós estamos dando, porque depois de dar esse poder ao executivo, vou estudar bem, ele não precisa passar mais nada na Câmara. De lá ele faz o que bem quer, como foi feito. Então, vou ver a fundo se é isso. Se for isso, temos que chamar atenção. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem. Na sequência, nós temos a apresentação do projeto de lei número 010/2016, que concede a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, para o exercício 2017. Esse projeto
é aquele projeto que passa pela Câmara todo final de ano, o qual isenta o aposentado, né, de até um salário mínimo de 100% do seu IPTU. E o que ganha acima de um salário mínimo, 50% do seu IPTU. Eu estava lendo aqui, ele está sendo ampliado também para famílias que têm uma renda assim não muito alta, um salário mínimo, 2 salários mínimos, mas que tenha algum problema de saúde grave assim na família, como HIV, uma doença crônica assim que essa pessoa gasta muito, está sendo incluído também, vai ser isentada de pagar o IPTU para 2017. Eu achei muito interessante. E também tem aqui uma projeção que vai ser arrecadada em 2017 do IPTU, R$ 101.871 reais. A prefeitura, uma projeção que a prefeitura vai arrecadar, e de isenção R$ 6.060 reais. Então, se for ver bem, né, não é muito, né, o que está sendo isento, né? E muitas vezes os aposentados, eles não sabem que é da lei que existe. Eles não procuram ali o setor de o Zezinho ali para isentar os seus IPTU. Então a lei existe, está aí, sendo apresentada, vamos estudar ela e para votar na próxima sessão. Na sequência nós temos um convite da Associação do Agricultor. Pedir para o primeiro secretário fazer a leitura. Associação dos Produtores Rurais de Rancho Alegre. Convocação. A Associação dos Produtores Rurais de Rancho Alegre convoca o senhor para a reunião referente ao projeto da Conab, compra direta, para o ano de 2017, que ocorrerá no dia 1º de dezembro, às 10 horas da manhã, no Salão da Agrária Azul, onde serão tratados assuntos de seu interesse, referente à divulgação e esclarecimentos sobre o funcionamento do Programa de Governo Federal, com a equipe da Conab, de Curitiba. O programa de compra direta junto à Conab vem sendo realizado há 11 anos em nosso município e é de suma importância para a sociedade em geral, beneficiando produtores rurais, escolas, creche, entidades assistenciais, usuários do hospital, igrejas e projetos sociais. Certo de sua presença, deixamos votos de estima e consideração. Atenciosamente, a diretoria. Muito bem, então está aí o convite, Secretaria da Agricultura, às 10 horas, no Salão da Agrária Azul. Estão todos convidados. Na sequência, nós temos um ofício também da Paróquia Diocesana de Cornélio Procópio, Paróquia São Pedro de Rancho Alegre. Pedir para o primeiro secretário fazer a leitura, por favor. Mitra Diocesana de Cornélio Procópio, Paróquia São Pedro. Ofício 77, de Paróquia São Pedro, Rancho Alegre, para Alexandre Marcon, Edmar Lima, Fernando Carlos Coimbra, Paulo Roberto Costa, Rafael Rosa, Senival da Silva, Valentim Fontana, Walter Leite da Silva e Vicente Fontana Neto. Câmara Municipal de Rancho Alegre. Mitra Diocesana de Cornélio Procópio, Paróquia São Pedro. Inscrita no CNPJ número 75-387-563/0012-36, MF. Cita Avenida Brasil, número 300, Rancho Alegre, Paraná. Vem através do paroco reverendíssimo Padre Enéas Meado da Cruz solicitar a Vossa Senhoria uma colaboração para a festa do motorista e do produtor rural, que será realizada nos dias 3 e 4 de dezembro deste ano, em Rancho Alegre. Na certeza de podermos contar com a vossa preciosa colaboração, antecipo os nossos agradecimentos e revogamos que Deus os abençoe. Atenciosamente, Rancho Alegre, 18 de novembro de 2016. Padre Enéas Meado da Cruz. Tá, então, ofício da Paróquia São Pedro, Padre Ené pedindo colaboração para a Câmara Municipal. Quero deixar bem claro, né, para os senhores vereadores, senhores presentes e também as pessoas que estão nos acompanhando pela internet, que se tiver que ajudar, é cada vereador ajudar, né, do teu recurso próprio, porque a Câmara tem
tem dinheiro, tem recurso, mas infelizmente a gente, através da Câmara Municipal, não podemos fazer ajuda, não podemos ajudar a festa, não tem orçamento para isso, não tem dotação, não tem como fazer. Infelizmente, senão a gente estaria ajudando com todo prazer. Então fica aí, né, o pedido para todos os senhores vereadores, aqueles que quiserem colaborar com a igreja. Tá aberto. Na sequência, então, vamos passar para o expediente do vereador, ordem do dia. Vereador Alexandre. Senhor presidente, sem comentário. Vereador Fernando. Presidente, boa noite a todos que ficaram aqui presentes, doutora Tatiane. Quero também endossar aqui a necessidade do banheiro público lá no cemitério municipal, entendo que realmente é uma necessidade. E com relação à festa que teve semana retrasada, ouvi o vereador Zequinha mencionar que algumas reclamações foram feitas da organização. Eu também aqui vou deixar de antemão a parabenização ao prefeito, que organizou uma festa muito bonita. Só acho, senhor presidente, que deveria, ao invés de ter vendido barracas para colocar lá dentro, deveria ter concedido aí, já que é uma festa custeada pelo município, na minha visão, o comércio ajudou, deveria conceder uma barraca, por exemplo, para a Associação dos Agricultores, outra para a Associação da Terceira Idade, outra para o colégio, outra para a escola municipal, outra para a Associação Boas Novas, da Jaqueline, mais ou menos nesse sentido, entendeu, senhor presidente? Foi um pecado que a gente pode, nas próximas festividades, se redimir. No mais, seria só isso. Boa noite. Muito obrigado. Muito bem, só um comentário a respeito do vereador está dizendo. Eu concordo também, né? Apesar que a praça de alimentação estava incluída na negociação, né, com a empresa que ganhou a licitação, mas realmente a próxima festa que for acontecer, o prefeito que aí tiver, for fazer, a Câmara, realmente envolver a comunidade, que acho que a festa fica mais legal e mais participativa da comunidade, né? Envolver as escolas, a associação, as igrejas, o pessoal vai participar mais até da festa do que do jeito que foi feito. Vereador Walter. Boa noite a todos. Senhor presidente, eu vou voltar aí a respeito da paróquia. Na festa passada também o presidente trouxe o recado do padre aí. Só que o que aconteceu? Aconteceu que daqui, como o presidente acabou de citar, que não tem como sair nada daqui. E o que deu a entender é o seguinte, o padre na passada, eu mesmo, ele não procurou. E a gente, o que acontece? A gente no dia a dia na correria, e aconteceu, eu mesmo não acabei não colaborando com nada na vez passada. Aí se o presidente pudesse, né, passar esse problema para ele, não sei se aconteceu com todos, talvez foi atrás de mim lá e não me encontrou, mas os funcionários lá, pessoas que ficam lá quando eu saio, acabou não passando isso para mim. Então, se ele pudesse, né, passar lá, conversar com cada vereador, eu acho que conseguiria ajuda, né, de alguém, né. Agora, no caso lá, ele não procurou na passada, não sei se procurou algum dos vereadores aí. Muito bem. Não, na verdade, eu acho que eu vou procurar ele, né, explicar a situação, porque já sempre manda esse pedido. A gente tem que explicar a situação que a Câmara não pode fazer esse tipo de coisa, senão o presidente vai responder, né, e vai ter as suas contas reprovadas, e, infelizmente, né. Porque das outras vezes, né, alguém, eu sempre acompanhava o Claudinho Camacura, a Teles, alguém lá, acabava acompanhando ele nos comércios. O outro padre, né, anteriores. Esse padre, dessa vez, pelo menos lá no meu mercado, acabou não indo. Então, a gente pede para que eles procurem a gente. Muito bem lembrado, vereador. Eu vou procurar o padre, vou estar explicando essa situação para ele, que se tiver uma ajuda é de cada vereador, né, particular. Explicar certinho para ele, porque muitas vezes ele fica pensando que a Câmara não quer ajudar, e não é bem assim. Mas pode pedir para ele. Eu mesmo, né, já me disponho aí para, assim que ele me procurar, a gente está aí para ajudar mesmo, porque tem que ajudar aí a obra de Deus, sim. Muito obrigado, presidente. Bem, Walter. Vereador Zequinha. Sem comentário. Vereador Paulo Roberto Costa. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos que nos acompanham pela rede social e aqui presente.
Senhor presidente, a festa foi bonita, tudo, quase nada a reclamar, mas hoje eu recebi alguma reclamação do pessoal ali das 42 casas ali, que perto da mata ficou muito lixo jogado, garrafas, mandaram foto, lixo, garrafa de cerveja, de uísque e outras coisas, né? Então, se o prefeito amanhã, como ele reivindicou sempre a fita do dia seguinte, se ele pudesse resolver esse problema, porque ali, se eu não me engano, passa uma nascente ali de baixo, Vicente, isso? E tem muito plástico, essas coisas, já que a gente está falando em ambientalismo aqui, nada melhor do que evitar esse lixo deixado ali para que seja recolhido. No mais, vou voltar a parabenizar pela organização, uma festa muito bem feita, uma boa repercussão. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito bem. Vereador Edmar. Boa noite a todos. Eu também quero parabenizar o prefeito pela realização da festa aí. Houve algumas falhas pequenas, mas o brilho da festa acaba superando isso. E, como disse o vereador Fernando, que isso sirva de lição para que não aconteça em eventos futuros. E agradecer aqui mais uma vez a compreensão, a participação de todos aí na audiência e pedir ao presidente agora que coloque o mais breve possível em votação o projeto. E obrigado a todos. Vereador Vicente. Sem comentário. Posso complementar? Pois não. Vossa Excelência falou algo que eu desconhecia, porque se fez parte do acordo, creio eu que a festa tenha ficado um pouco mais barata por conta dessa particularidade, né? Agora, igual eu e o Edmar acabamos de defender aqui, que nas próximas, né, a gente reveja essa questão de tentar um preço equilibrado e trazer a população para dentro, tentar movimentar o comércio de outra forma, pegar bebidas mais baratas e também vender mais barato, essas questões todas, e ajudar as associações do município. Mas eu tinha esse desconhecimento, na verdade, viu, que fazia parte do contrato, mas eu não concordei com essa cláusula aí, não. Muito bem. Então, sem mais nada tratado, declaro encerrada a 36ª sessão ordinária do 4º ano do Legislativo. Boa noite a todas e até segunda, se Deus quiser.